Olá, amigos, tudo bom? Graça e paz a você. É um prazer ter você aqui outra vez. Nós iremos, neste momento, meditar num assunto muito importante: a Igreja de Deus. Você sabe, irmãos, qual é a Igreja de Deus nesse tempo? O tempo que vivemos, nesse século, no meio de tantas denominações, tantas placas. O qual é o mais importante, a placa ou as pessoas? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? No livro de Efésios, capítulo 5, verso 23, nos diz assim: Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aqui nós vemos uma comparação que Jesus faz em relação ao casamento com a relação que ele tem com a sua igreja. Assim como a mulher tem que ter um só marido e o marido uma só mulher, Jesus tem uma só igreja e a igreja tem que ter um só Senhor, um só marido. Entendeu? Viu a jogada? E quando a mulher é infiel ao seu marido, ou vice-versa, está cometendo adultério. Quando a igreja é infiel a Jesus, está cometendo adultério. Ela vai deixar de ser povo de Deus, vai deixar de ser esposo de Deus. E aquela luz que ela tem vai ser passada a outro povo. É sempre assim, foi sempre assim e sempre será assim. Agora, o que a igreja de Deus, o que identifica a igreja de Deus nesse tempo? O que identifica uma igreja de Deus nesse tempo em que nós vivemos? Sabe me dizer? Vamos ver o que diz a Bíblia? A Bíblia não nos deixa a gente ficar enganado, ela nos mostra a luz, ela nos mostra qual é a igreja de Deus neste tempo que vivemos. Por isso, nós nunca devemos deixar de estudar a Bíblia. Se nós procurarmos na Bíblia qual é a igreja de Deus, nós iremos encontrar, porque a Bíblia tem resposta para tudo, inclusive em relação a isso. Eu creio que foi dúvida de muita gente e está sendo dúvida de muita gente, foi a minha também. Quando eu estava procurando a verdadeira fé, eu não sabia qual é a igreja de Deus. Mas quando eu comecei realmente a não confiar mais em pastores, no que as pessoas diziam, eu comecei a examinar por mim mesmo a santa palavra de Deus. E eu também entendi que o mais importante para Deus é sermos fiéis. Nós não devemos procurar uma igreja para que possa agradar os nossos gostos. Temos que procurar uma igreja para que possamos ser transformados através da doutrina que ela prega. Hoje tem igreja para todo tipo de gosto. Tem igreja para quem é gay, para quem é lésbica. Tem igreja para quem gosta de funk, para quem gosta de rock. Tem igreja para satanistas, para espíritas. Tem igreja que não tem placa nenhuma. Lembrando que a placa é só um meio de identificação, mas não é mais importante do que as pessoas. O templo é só um lugar em que as pessoas de mesma fé precisam estar presentes. Porque se não tiver esse templo entre quatro paredes para adoração a Deus, vai ficar complicado. Porque as pessoas precisam de um lugar para estar em comunhão, em harmonia uns com os outros, para invocar Deus. Então, hoje é por lei necessário ter um nome, uma placa para registrar o grupo. Isso é lei hoje. E não pode ser nomes iguais, tem que ser nomes diferentes. Só que o mais importante não é as placas ou as quatro paredes, e sim a doutrina, se é verdadeira ou não. É isso que temos que observar em uma igreja. Quando você estiver procurando uma igreja que agrada a Deus, observe isso aí. Olha o que diz o texto de Êxodo, capítulo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvis a minha voz e guardais a minha aliança, repetindo, agora, pois, se diligentemente ouvis a minha voz e guardais a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então aqui nós percebemos uma aliança. Que aliança é essa? Um casamento entre Deus e a sua igreja. Os mandamentos de Deus envolvem aqui. Se essa igreja for obediente a esta aliança, que é para ficar com ele até o fim, Jesus vai ser fiel também. Vai continuar sendo povo de Deus. Assim aconteceu com Israel. Israel, dentre todas aquelas nações que existiam na época, a Arábia, o Egito, Babilônia, a Síria, só Israel era povo de Deus. Nação peculiar. Mesmo com falhas, Deus lá perdoava, mas era o povo de Deus. Quando foi no tempo de Jesus, essa igreja havia abandonado todos os princípios de Deus.
estavam ensinando de forma radical que nem eles mesmos conseguiam seguir. E aí o que aconteceu? Jesus começou a fazer a reforma com João Batista, mostrando realmente qual era a verdadeira doutrina de Deus. E o que aconteceu? Jesus foi recusado como um Messias. Ele agora precisou montar a sua igreja, tirar os seus discípulos dali e fazer a sua igreja. Aí no ano 34 da nossa era, na morte de Estevão, quando foi apedrejado, Israel deixa de ser povo de Deus. E a pregação agora, em vez de ser continuada a pregar para eles, passa a ser pregada agora para os gentios, que somos nós hoje. Hoje, nós, pela fé, nós somos também israelitas, mas pela fé, não de sangue, mas pela fé em Cristo Jesus. As boas novas que ele pregava, agora nós estamos começando agora a viver. É dessa forma. Então, quando os apóstolos, quando Jesus morreu, deixou os seus apóstolos para tomar conta da sua igreja. Passou agora a ser chamado de cristã, igreja cristã. Aí surgiu agora o cristianismo, seguidor de Cristo. Observe bem agora o que acontece. No ano 100, o último discípulo de Jesus a morrer foi João. O discípulo amado de Jesus, o que escreveu o Apocalipse. E outra coisa interessante, depois da morte dele, ele também deixou os líderes para cuidar da igreja, das ovelhas. Mas esses líderes também morreram, os anciãos morreram. Surgiu agora aqueles mais novos para a igreja. E esses mais novos começaram a impor doutrinas errôneas na igreja, doutrinas falsas, doutrina de homens. E agora a igreja começou a se converter ao mundo. Olha o que aconteceu. A igreja, em vez do mundo se converter a Deus, a igreja começou a se converter ao mundo agora. Infelizmente foi assim que aconteceu. Jesus, não feliz com isso, surgiu agora no ano 323, a igreja agora começou cada vez mais a afastar, andar em trevas. O pessoal não queria seguir agora os passos de Jesus mais, queria fazer agora as suas próprias vontades. As doutrinas de Roma começou a entrar na igreja, a doutrina da Grécia começou a entrar na igreja, o paganismo, a igreja agora começou a casar com o paganismo. Então Deus, vendo isso, essa situação, tirou homens sinceros lá de dentro, revelou a sua vontade para eles, e eles começaram agora a protestar contra essas falsas doutrinas. Aí começou a surgir agora os protestantes. Eles protestavam contra o pagamento de indulgência, a penitência, as idolatrias que estavam começando a praticar dentro da igreja, a oração a santos que morreram, começou agora a protestar contra isso aí. E só que esses líderes também morrem. Nós entramos agora num período da Idade Média, a Idade da Reforma, né? A Idade das Trevas, chamada também. Esses líderes morrem e agora surge mais outra classe de crentes novos. E cada um agora deseja seguir um mestre daquele. Surge na condição de John Wycliffe, John Hus, William Tyndale, surge também ali o Lutero, tudo nessa época. E aí agora seus seguidores começam a fazer agora igrejas. Surge agora a igreja presbiteriana, surge também a igreja metodista, os calvinos, de John Calvin, né? Aí começa a surgir essa igreja, só que esses líderes também morrem. Esses líderes morrem e a doutrina da igreja vai por terra de novo. A doutrina de Deus vai por terra. Agora cumpre, nesse momento aqui, nesse período, cumpre o que está escrito em Isaías, capítulo 7, ou melhor, Isaías capítulo 4. Olha a profecia que se cumpre nesta época aí. Isaías capítulo 4. Olha só para vocês verem. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. O que quer dizer mulher na profecia? Mulher significa o quê? Igreja, lembra? Lançarão mão de um homem. Quem é esse homem? Jesus. Quer dizer que as igrejas, que 7 simboliza várias, né? As igrejas não querem andar sozinhas, elas querem ter um nome, como esposo, que é Jesus. Olha só, prosseguindo. Dizendo, ela lançará a mão de um homem nós comeremos do nosso pão. O que quer dizer pão aqui? As
doutrinas, as suas próprias doutrinas, doutrina de homens. Elas querem comer da sua própria doutrina, não a doutrina de Deus, mas dela, não do pão de Deus, não do seu pão. E ainda prossegue dizendo a profecia: e nós vestiremos do que é nosso. Olha só, elas querem vestir do que são delas, as suas próprias roupas, que a Bíblia em Isaías fala que é trapo de imundícia. A justiça de Deus é comprada com uma veste branca, só que a justiça do homem é trapo de imundícia, não dá presta. E aí diz ainda: tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Foi isso que aconteceu nesse período aqui crítico da história da Terra. E hoje ela está em nossos dias também, essa profecia. As pessoas não querem mais fazer a vontade de Deus, sim o que agrada a si mesmo. Estão procurando a igreja não para ser transformados, mas para a igreja transformar eles. Infelizmente é o que acontece hoje nas igrejas de hoje, modernas. Apocalipse capítulo 12, ela nos mostra para nós um reflexo da igreja de Deus. A igreja de Deus, ela precisa seguir as doutrinas de Deus. Do contrário, ela só é de igreja de Deus de nome, e não na prática. Observe bem aqui. Apocalipse capítulo 12, verso 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho. Isso aqui, a mulher está simbolizada por Maria, e o filho aqui, Jesus. Jesus, Maria foi perseguido, e Jesus foi perseguido até a morte de cruz. E no verso 14 ainda fala: e foram dadas à mulher, à igreja, 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então aqui, na época da perseguição, os 1260 anos de perseguição papal, a igreja de Deus passou a ser perseguida. Ela fugiu agora para o deserto, para as montanhas, para as cavernas, para se esconder nas rochas, para que o inimigo não pudesse matar a igreja toda. E ainda prossegue a história, a profecia. Verso 15: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Verso 15 do capítulo 12. Água aqui na profecia representa povos, nações, tribos, línguas. Então a água representa povos que perseguiu a mulher nesse tempo. E essa perseguição irá se repetir agora no fim do tempo. Verso 16: e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio, e o dragão lançara da sua boca. Aqui nós representamos, essa terra que abriu a boca, representa a misericórdia de Deus. Observe bem. Quando o Papa Pio VI morreu, por Napoleão Bonaparte, a perseguição papal contra os cristãos eram lançados na boca dos leões, era cerrado ao meio, agora cessou. Houve um período de paz agora para os cristãos. Observe bem ainda. E aí prossegue a história dizendo assim: e o dragão irou-se contra a mulher, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente, que somos nós hoje, da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então a igreja verdadeira pratica o quê? Obediência aos mandamentos de Deus e tem a fé que Jesus tinha. É isso que a igreja de Deus faz, obedece aos mandamentos de Deus. Agora, a igreja que diz que a lei de Deus foi abolida, pode ser igreja de Deus? Não pode. Porque a Bíblia diz o contrário, diz que ela existe até hoje. Então a igreja que quer continuar sendo igreja de Deus precisa cumprir esse compromisso. Israel deixou de ser igreja de Deus por quê? Porque deixou essa aliança. Se a igreja de Deus hoje deixa essa aliança, também vai deixar de ser povo de Deus. E aí prossegue ainda, último texto para a gente concluir. Apocalipse 14, verso... Deixa eu ver o versículo aqui, verso 12, 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Então, amados, você que está procurando a igreja verdadeira, observe pelos frutos dessa igreja. Observe pela doutrina da igreja, o que ela faz, a doutrina que ela ensina. Não procure uma igreja que te agrade, mas que agrada a Deus. Mesmo que aquela igreja tenha doutrinas que você não concorda, não gosta,
Mas se está escrito, se é a favor de Deus, se Deus quer que faça isso, então se enquadra ela. Se enquadra o que a Bíblia diz, e você com certeza está se preparando para a salvação. Lembrando, o mais importante não é a placa, nem um templo de 4 paredes, nós também somos igrejas. O mais importante somos nós como igreja. Só que precisamos de um local para reunirmos com os da mesma fé, para juntarmos as forças, para invocarmos a Deus. E aquele grupo que você vê que está cumprindo o princípio de Deus, esse grupo você tem que fazer parte, para que você possa ser conduzido para as mansões celestiais. No fim do tempo vai haver um só rebanho e um só pastor. Esse tanto de igreja que há hoje vai deixar de existir. Você vai ver só um rebanho e um só pastor. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz. E que Ele possa também te conceder sabedoria e discernimento para estar na igreja verdadeira. Amém? Que Deus te abençoe.